Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição será Tempo para a Comunidade. Nessa semana tivemos a possibilidade de poder entender a forma como o Senhor Deus criou o ser humano. Lá no capítulo 1 de Gênesis nós percebemos o momento em que Deus criou o homem. No capítulo 2 vai explicar que logo depois de ter criado o ser humano, o homem, ele quando começa a dar nomes aos animais, ele percebe que todos os animais têm uma companheira menos ele. E ele sente necessidade de uma dimensão comunitária da humanidade. Ele sentiu falta de alguém para poder compartilhar as belezas da criação. E por isso Deus acabou criando a mulher. E fez os dois uma só carne. Casou-os, portanto. Existe uma dimensão que foi criada por Deus, que é a dimensão comunitária. O seu povo vivendo em comunidade. É claro que dentro de uma perspectiva de um mundo de pecado, essa dimensão comunitária, ela acaba sendo quebrada no decorrer do processo quando nós temos que fazer a nossa vida. Nós não vivemos o tempo todo juntos. Cada um de nós tem que ganhar a sua vida, fazer os seus trabalhos, cuidar das coisas do dia a dia. Mas uma vez por semana, o Senhor Deus agora tem tentado reunir as pessoas. No contexto do Antigo Testamento, principalmente quando as sinagogas foram criadas, elas foram criadas com o propósito de poder fazer com que as pessoas se mantivessem unidas. O templo tinha esse papel no contexto de Israel enquanto nação, mas depois que o templo de Jerusalém foi destruído e Jerusalém acabou sendo completamente conquistada por Nabucodonosor, no tempo em que eles estavam, os judeus foram para a Babilônia. Nesse período, para poder criar a possibilidade de que a nação se mantivesse ligada ainda com a palavra de Deus, foram criadas as sinagogas. E no tempo de Jesus, a sinagoga era mais forte do que a própria noção do templo. O templo era mais importante para a oração e para o sacrifício. Na sinagoga havia o ensino da palavra. Então, só em Jerusalém, nos dias de Jesus, Flávio Joséfo, historiador judeu, vai mencionar que existiam mais de 500 sinagogas. A sinagoga havia tomado uma força muito forte nos dias de Jesus. E é tanto que a ideia de igreja que foi construída em cima do fundamento dos apóstolos, ela não foi estruturada em cima da liturgia do templo, mas da sinagoga, onde o ensino, a adoração, fazia parte da estrutura de adoração na sinagoga. Quando olhamos para os primeiros cristãos, nós percebemos exatamente isso. Olha, Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, o livro de Lucas, por exemplo, vai dizer pra gente que Jesus, segundo o seu costume, aos sábados ele ia à sinagoga e levantava-se para poder ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. A mãe de Jesus, bem como seus irmãos, também experimentaram exatamente isso. E o sábado continuou sendo guardado por ela, mesmo depois da morte de Jesus. Lucas também vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo também é um indivíduo que é apresentado no contexto da Bíblia, principalmente do livro de Atos, como utilizando a estrutura da sinagoga para poder fazer a plantação de igreja. Ele ia aos sábados às sinagogas dos judeus, começava a ensinar que Jesus era o Cristo, e a partir dali ele trazia um núcleo de judeus que continuavam dentro de sinagogas com uma visão de que Cristo era o Messias, e as igrejas eram plantadas em diversas cidades por onde ele ia passando. A importância do sábado, portanto, nessa dimensão comunitária, ela é muito grande, porque o sábado proporciona o momento em que os crentes, aqueles que têm o temor do Senhor, eles se unem com o propósito de poder celebrar junto o que Deus fez por eles durante a semana. E essa ideia de celebrar juntos vai fazer com que uma das dimensões do sábado, lembra do que a gente mencionou lá no começo? O sábado, quando Deus criou lá em Gênesis no capítulo 2, que é mencionado isso, ele foi criado com o propósito de fazer com que a humanidade estreitasse o relacionamento com a natureza e com o Criador, e ao mesmo tempo com o seu próximo e com o Criador. A ideia do sábado, portanto, é essa. E a sinagoga proporcionava, principalmente no aspecto da comunhão entre o próximo e o Criador, ela proporcionava essa possibilidade.
a possibilidade do ensino e, ao mesmo tempo, da troca de experiências, do testemunho pessoal. A Igreja Cristã Adventista do Sétimo Dia tem procurado seguir a mesma linha. Por isso, a cada sábado, nós nos reunimos na igreja, na escola sabatina, onde a ênfase está no ensino da palavra. Nós, inclusive, estamos recapitulando, estamos estudando diariamente aqui no canal as lições da escola sabatina. Qual é o propósito? É para que no sábado a gente tenha a possibilidade de estar juntos no contexto da igreja, para podermos discutir um pouco daquilo que a gente aprendeu durante a semana no estudo da palavra. Ao mesmo tempo, o culto é um momento da ministração da palavra de Deus para os crentes em comunidade. E as diversas reuniões que acabam acontecendo no decorrer do próprio sábado, às vezes o culto dos jovens que acontece na parte da tarde, culto de oração, enfim, todas as reuniões que acabam acontecendo no contexto da igreja são para poder fazer com que essa dimensão coletiva, essa dimensão de comunidade possa ter lugar dentro da igreja. E o sábado vai cimentar exatamente essa mesma ideia. A ideia de que nós somos o corpo de Cristo. Paulo vai trabalhar muito essa ideia. Cada um de nós tem uma importância vital. E quando nos encontramos na igreja, a igreja não é um fim em si mesmo. Porque nós somos o corpo de Cristo agindo em todos os aspectos da comunidade. Na lição da semana passada trabalhamos muito isso. Mas, ao mesmo tempo, quando nos unimos na igreja, é para a gente poder celebrar o fato de sermos o corpo de Cristo. Que ele fala através de nós e age através de nós. Portanto, o sábado vai nos ajudar nessa dimensão. Até porque o principal encontro da semana é o sábado. É quando temos a possibilidade de parar tudo para poder celebrar juntos o fato de que Deus é o nosso Criador e é o nosso Redentor. Vamos orar a Deus agradecendo a Ele por nos permitir viver essa dimensão coletiva do próprio sábado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez como uma comunidade de crentes em Cristo Jesus. E obrigado porque o sábado tem contribuído no decorrer da história para poder fazer com que teu povo permaneça unido enquanto celebra a Ti. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que nos ajude cada vez mais a estarmos unidos uns aos outros em comunidade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?